A paz do Senhor Jesus para todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de adolescentes, que é a lição de número 8 de 12/2 de 2023, domingo próximo. E vamos estudar sobre Abraão e Sara, a semente de um povo, baseado na leitura bíblica em Gênesis, capítulo de número 11, dos versículos 26 ao 31 e o 12, de 1 a 7. Desde já eu peço encarecidamente as orações dos santos. Continue orando por nós, ore por mim, por minha família, pois acreditamos que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E sem esquecendo, você que está aí assistindo agora, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vamos propagar a palavra do Senhor através aí das redes sociais. Compartilha também, deixa o seu like, comenta e nos ajude para que juntos possamos fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar aquela tradicional girada. Ok. Pronto, esse é o título da lição de hoje, o qual iremos estudar, que é Abraão e Sara, a semente de um povo. Que semente é esta? E vamos ver que povo é este, no qual a lição está falando. E vamos aqui ter o início, baseado aqui em Gênesis, como nós vimos de antemão. O tópico de número 1 da lição, ela fala sobre Abraão e Sarai, ou Abraão e Sarai, que eram os seus primeiros nomes. Sem deixar de passar, o objetivo da lição é apresentar a história de Abraão e Sara, que vamos ver aqui a história de Abraão e Sara, destacar a promessa que Deus fez a este casal, e mostrar que devemos crer em Deus, pois Ele é fiel. Esse é o objetivo que todo professor tem que passar para os seus alunos. Então vamos lá. Abraão e Sara é o tópico de número 1. Eu vou dar uma girada um pouquinho aqui para ficar melhor. Vamos começar aqui a gente transcorrer essa história de Abraão e Sara. Como lhe deu essa história de Abraão e Sara? Primeiro vem que Abraão era filho de Tera. E Tera era descendente de Sem, que era descendente de Noé. Então, a partir de Gênesis ali, versículo 11, de 10 e 26, a gente vê ali os descendentes de Noé. Quando ele fala sobre os descendentes de Noé, ele traz quem? Noé teve Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Noé. De onde veio Abraão? A descendência de quem? De Sem. Noé, ele gerou Sem. Ok? Está um pouquinho pequeno. Eu vou aumentar mais aqui. Noé gerou Sem. Noé gerou Sem. Depois, então, veio Sem, na descendência ali, veio Tera. E depois de Tera, que veio agora um homem chamado Abrão. Depois de Tera, vem agora Abrão. Ok. Essa é a descendência aqui de Noé, Sem
Tera e Abraão. E a ascendência, né? Abraão, Tera, Sem e Noé. Abraão aqui, qual foi a época? Mais ou menos cerca de 2100 antes de Cristo. Ali o período de Abraão. É bom a gente também ver isso aqui. No tópico de número 1, subtópico 1, diz assim, que Abraão, descendente de Sem, é o que nós já colocamos aqui. Abraão, Tera, Sem, descendente de Sem. No subtópico de número 2, fala a chamada de Abraão. A chamada de Abraão. Na verdade, é Abrão, ainda é Abrão. Em certa ocasião, Deus apareceu a Abrão e o chamou. Pronto. Deus o chamou. Deus agora aparece aqui para Abrão. Vou colocar aqui. Deus aparece para Abrão e chama. Ou vou botar aqui o chamado. Pronto. Deus aparece. É isso mesmo. Deus aparece. O chamado. O chamado de Abraão. Esse chamado de Abraão, a gente vai ver aí a partir de Gênesis, versículo de número 12, versículo de capítulo 12. Então, Abraão em Ur dos Caldeus. Abraão em Ur dos Caldeus. Deus aparece ali para Abraão e chama Abraão. Pronto. Uma cidade que Abraão vivia ali era uma cidade idólatra. Idólatra. Abraão vivia em uma terra idólatra. O que é uma terra idólatra? É uma terra promíscua, uma terra profana, uma terra que as suas práticas não são aceitas por Deus devido à sua moral, pecaminosidade, que Deus ali não comunga com tais comportamentos. Então, o comportamento do povo de lá, de Ur dos Caldeus, não era bem visto aos olhos do Senhor, até porque eles adoravam diversos deuses, Deus Lua, também, que eles adoravam. E Abraão vivia nesse meio. Mas, de repente, Deus olha para Abraão e chama Abraão. Deus chama Abraão. Deus chama esse chamado de Abraão nessa terra idólatra. Mesmo Abraão vivendo aqui nesta terra idólatra, Abraão, ele consegue agora ouvir Deus chamar. Abraão, então, ouviu Deus chamar. E quando Abraão ouviu Deus chamar, Deus então fala assim, Abraão, aí a gente vai ver aqui, Deus ordenou, Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, para uma terra que eu mostrarei. Então, Deus aqui chama Abraão, Abraão ouviu, e Deus fala para Abraão, para ele sair da terra e do meio também da parentela, para uma terra que Deus o mostraria. E quando Deus fala isso, ele ouve e ele sai da sua terra, mas ele leva consigo, ele, sua esposa, e leva consigo também a Ló, que vai junto com ele. Sai da tua terra, da meio da tua parentela,
parentela para uma terra que eu te mostrarei. Nessa jornada, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, e fartei de ti uma grande nação. Abençoar-te eu que te abençoarem. Farei uma nação importante e abençoada, e será uma bênção para todos os povos. Gênesis 12, 2. Ok. Deus chama Abraão. Abraão ouve, Deus fala, sai da tua terra e do meio da tua parentela, dessa terra aqui onde ele estava, e do meio da sua parentela. Abraão, ele ouve o chamado de Deus. Abraão, agora, ele sai, e quando ele sai, aqui, Deus, neste chamado, Deus faz aqui o chamado e uma promessa. Promessa. Deus faz um chamado para Abraão e na mesma hora Deus faz uma promessa. Qual era a promessa? Que de Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Que seria uma grande nação os descendentes de Abraão. Então, esta promessa que Deus fez para Abraão. Ele sai do meio da tua terra, ele ouve o que Deus falou e ele continua. Aí a gente sabe que tem aquela história, vamos ver aqui, que ele não sai sozinho, ele leva seu sobrinho Ló e todos os seus bens, levam juntos também. E a sua jornada, Abraão chegou à terra de Canaã, ali junto com Ló. Ali Deus apresentou a ele, Deus se apresentou a ele e disse, vou te dar esta terra e seus descendentes. Aonde? A terra de Canaã. Isto é o que? A promessa que Deus fez. Fez o chamado e fez a promessa. Que lhe iria dar a terra. Vou botar aqui, promessa seria a terra de Canaã. A terra de Canaã, que Deus falou que iria dar para os descendentes de Abraão. Eu vou dar essa terra a seus descendentes, Gênesis 12, 7. Pronto. Essa aqui é o primeiro tópico da lição. O primeiro tópico ainda falta um terceiro subtópico. É o primeiro e o segundo. No terceiro subtópico, Sarai, mulher de Abraão. Abraão casou-se com uma mulher chamada Sarai, mas ela era estéril. Pronto. Abraão agora, aqui, ele casou com Sarai. Sarai era estéril. Porém, Deus tinha feito esta promessa para ele, que ele ia ser o pai das nações. Dele queria sair as nações. O texto bíblico não registra qualquer oposição de Sarai em peregrinar junto a Abraão pela terra de Canaã. Ela estava ao lado do seu marido, cumprindo a vontade de Deus. Então, ela também obedeceu. E Abraão aqui, quando ele sai junto com Sarai. Ele sai junto com Sarai aqui da terra. Abraão e Sarai. Entretanto, Sarai era estéril. Aí a gente vai ver aqui, a partir do tópico de número 2. Já vou dar uma girada aqui agora para ficar melhor. O tópico de número 2. Esse aqui é o tópico 1. Agora, vamos passar aqui o 2. Tópico de número 2. A promessa de um filho. A promessa de um filho. A promessa de um filho. Quando Deus chamou Abraão, o Senhor prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Gênesis 12, 12. Lembre-se que a sua esposa, Sara, era estéril. Assim, a questão era como Abraão seria pai, já que sua esposa era estéril. Não poderia ter filhos. Porém, Deus não é homem para mentir. Passados os anos, Deus continuou a promessa a Abraão que lhe daria uma grande descendência. Contudo, o pai da fé chegou a pensar que seu herdeiro seria seu empregado. Pronto. Com o passar do tempo, Deus chama aqui Abraão. Eu vou até falar no subtópico 3, aqui eu falo que Deus chamou Abraão por 75 anos, mas chega lá, eu registro isso aqui, com 75 anos. Contudo, o pai da fé chegou a pensar que seu herdeiro seria o empregado da sua casa, que era quem? O Damasceno Eliezer. Aqui. A promessa que Deus faz a Abraão e Sarai. Os dois
no caso, Sarai, eles não conseguem ter filho porque Sarai era estéril. Ele ouve e sai. Quando chega aqui agora, eu vou botar aqui agora, Abraão e Sara, né? Eles aparecem para os dois, muda o nome, Abraão e Sara. Porém, Sara, eu vou colocar que era estéril. Sara era estéril. E não podia ter filhos. Aí Abraão pensa então, então eu já sei aqui o pensamento de Abraão. Eu sei quem vai ser o herdeiro meu, vai ser o Eliezer. Damasceno Eliezer. Abraão aqui ele tem esse pensamento. Mas Deus aparece para ele novamente e fala, não, que vai nascer de você e de Sara o seu descendente, este filho da promessa, que vai continuar com o meu conserto e que através dele, de Abraão, do seu filho Isaque, eu vou dar a terra de Canaã e continuarei com o meu conserto. E a partir daí também que serão benditas todas as famílias da terra. E até onde chegaria? Até, a gente vai ver que até em Jesus Cristo. Abraão, ele tem esse pensamento que o filho dele ia ser, ou descendente, o herdeiro, ia ser Eliezer. Mas não, esse aqui era o pensamento dele, mas o pensamento de Deus não, que ele ia ter um filho com Sara. E o tempo passa. Quando o tempo passa, agora o plano equivocado de Sara e Abraão, eles começam a indagar, já estamos velhos. E agora, qual é a nossa situação? E o filho que não vem? Então, como era de costume ali, Sara agora chama, ou Sarai chama a sua serva, para que, qual era a sua serva? Sarai agora chama a sua serva, que é Agar, para se deitar com Abraão e depois gerar um filho. E gerou um filho chamado Ismael. Esse filho aqui de Agar com Abraão, aqui Abraão, esse filho com Abraão, de Agar, e Abraão nasceu Ismael. Mas esse Ismael não era o filho da promessa que Deus tinha feito. Ela se apressou junto com ele, e eles, Abraão, tem agora com Agar um filho chamado Ismael. Mas esta não era a vontade de Deus. Eles se apressaram, eles titubearam, eles não conseguiram, mesmo olhando para a sua situação, Sara, que já tinha cerca de 86 anos, aqui fala quando Abraão, Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos, isso mesmo. Então vamos lá. Quando Deus chama Abraão aqui, quando Deus fez um chamado para Abraão tinha, vou colocar aqui, 75 anos. 75 anos, quando Deus chamou a Abraão. Certo. Deus chamou com 75. Abraão agora, quando o Ismael nasceu, Abraão tinha 86. Abraão aqui, tinha 86 anos. Então, da promessa de 75 a Abraão e Sara não conseguirem esperar a promessa, um titúbio ali da fé, titubeou. Então, 75, 86, 11 anos. Abraão agora tem Ismael, mas não era como Deus queria. Passou-se 11 anos, mas a promessa que Deus tinha feito, queria herdar essa terra, não era com Ismael. E a promessa que Deus fez foi de Abraão e Sarai, ou seja, Abraão com Sara. Aí vamos lá. Quando Deus chama os dois, aí aos 99 anos, Deus mais uma vez aparece ao patriarca e fala da sua aliança, da sua circuncisão, e faz uma aliança com Abraão.
novamente. O Senhor reafirmou a promessa de dar um filho a Abraão. Este seria de Sarai. De Sarai, Gênesis 17, 15 e 19. Abraão duvidou por causa da sua idade, sua velhice, sua esposa que tinha 90 anos. Sua esposa tinha 90 anos. No entanto, Deus mudou o nome de Abraão para Abraão e Sarai para Sara. No entanto, quando Deus mudou isso, Sara, a partir daquele dia, passou a ser chamada de Sara. Esse é o tópico de número 2. Aqui. Já agora no tópico de número... Vou botar o tópico 2 aqui. 2. Já agora no tópico de número 3, vamos ver o quê? O nascimento da promessa. Pronto. Aqui, ó. Nascimento de quê? Da promessa. Isso eu preciso entender essa cronologia toda aqui, como foi tudo que aconteceu e a mão de Deus sempre presente. Sempre presente. O nascimento da promessa. Para Deus não há impossível. A gente sabe disso. Para Deus não há impossível. Sara também duvidou que poderia ser mãe aos 90 anos. A gente vê aquela história, que ela dá risada, que ela duvida. Diante dessa dúvida, o Senhor perguntou, será alguma coisa impossível para o Senhor? Então, é claro que não. Então, aqui o nosso irmão traz: crianças, adolescentes e adultos cristãos devem alimentar o coração com uma fé, na certeza e na convicção que Deus pode fazer todas as coisas. Deus prometeu, mesmo Abraão olhando para ele, Sara olhando para ela, e vendo aquela promessa se distanciando, ficando velho, não tendo mais condição de ter filho. Mas, se Deus prometeu, Deus iria cumprir. Subtópico de número 2, o nascimento de Isaac. O ventre de Sara foi aberto, Deus fez, agora aqui, de Abraão e Sara, dos dois. Sara era estéril até o dia que Deus quis. Então, nasce agora Isaac. Quem era Isaac? A promessa que Deus tinha feito. O chamado de Abraão que iria para uma terra, a terra de Canaã que Deus daria, e faria Deus uma aliança com a sua descendência. Deus então fala que era da descendência dele, de Abraão e de Sara, que iria nascer a continuidade do concerto que era com Isaac, não com Ismael. Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, não era o seu mordomo que iria herdar, não, é um filho de Abraão e Isaac. Deus então cumpre esta promessa de Abraão e Sara, Deus então cumpre esta promessa com Isaac. Quando é agora, Isaac nasceu o menino, chamou Isaac, conforme Deus tinha dito. O milagre foi marcado por alegria e celebração, e motivo de riso, até porque o nome Isaac significa sorriso. Ou, vou botar aqui, sorriso. Sorriso. O nome Isaac significa sorriso. Então, foi uma grande alegria. Isaac foi desmamado. Abraão deu uma grande festa. E por muitos, talvez, desmamar um filho fosse algo natural, mas para Abraão, em sua casa, era um motivo de regozijo muito grande, porque, além de ser um filho que tanto ele queria, foi uma promessa que Deus fez, uma promessa que Deus cumpriu. Até aqui, esse ponto. E o subtópico de número 3, a descendência que abençoaria toda a terra. Então, aquela promessa do chamado, a promessa da terra de Canaã, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele, através de Abraão, toda a família da terra ia ser abençoada. Então, através de Abraão nasce Isaac, e ainda através de Isaac nasce Jacó. Jacó, aí vem as tribos, a gente vai ver aqui. A descendência que abençoaria toda a terra. Então, mas como em Abraão seria abençoado todos os povos do mundo, como isso iria acontecer? Que a partir de Abraão e Sara, que depois de Isaac, todo o
o mundo, toda a população mundial iria ser abençoada. Como isso poderia acontecer? O filho da promessa foi um só, Isaac, tá? O filho da promessa foi Isaac, não foi Ismael. Contudo, Isaac nasceria Jacó. Contudo, Isaac nasceria Jacó. Jacó, as 12 tribos de Israel. A gente sabe disso, Jacó, as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel viria a tribo de Judá. Das 12 tribos tem a tribo de Judá, que viria quem? O Salvador, que seria nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a promessa de Deus a Abraão foi cumprida por completo em Jesus Cristo. Por meio dele, todos podem ser salvos. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Todo mundo pode ser filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. João 1, 12. Pois ele derramou seu sangue por todos. 2 Coríntios 5, 19. Então, nasce Isaac. De Isaac nasce Jacó. De Jacó nasce as 12 tribos. Dentre as 12 tribos tem quem? Judá. Judá. E de Judá, descendente de Judá, nasce quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou Jesus, o Cristo. E nasce de Judá. O leão da tribo de Judá. Aí, aqui em Cristo, se cumpre esta promessa que Deus fez. Sai da tua terra, lhe darei uma terra, Canaã. Eles também receberam a terra de Canaã. E todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Todos em Cristo Jesus, aqui, todos em Cristo Jesus são abençoados. Todos em Cristo Jesus são abençoados. Deus cumpriu a sua promessa? Cumpriu. Em Jesus Cristo todos têm vida, em Jesus Cristo todos têm salvação, em Jesus Cristo todos têm paz, em Jesus Cristo todos têm luz. Então, isso tudo porque Deus ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Espero ter contribuído com o estudo desta lição. Não se esqueça, se inscreve no canal, compartilhe, deixe aí o seu comentário. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.